Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui quem fala é Isa, do canal Isa Pobre Enjoada. Hoje eu não vim falar com vocês nem sobre construção, nem sobre reforma, muito menos sobre decoração. Eu vim falar para vocês que sou pobre, mas eu tenho todos os trejeitos de gente rica. Tô brincando. Essa semana eu fiquei com muita vontade de comer ostra e fui atrás de um rapaz que ele compra pro restaurante dele, né? Você tanto pode comer no bar dele, como você pode pegar, comprar e trazer para casa. Então não precisa você ficar no ambiente, né? Até mesmo porque lá é um pouco cheio. Resumida a ópera, liguei pro restaurante, encomendei as minhas ostras, as ostras chegaram e eu queria falar sobre a harmonização de vinho com ostras. Coisa que no YouTube, por mais que você procure, ou fala-se de uma coisa ou fala-se de outra. Ou alguns sommeliers falam de harmonização do vinho, mas não mostra o prato, eles simplesmente só falam, né? Então eu procurei com pouco entendimento que eu tenho. Então na quarentena eu tô estudando muito gastronomia, alta gastronomia, e estou estudando, além, né, da parte de arquitetura e engenharia que eu tenho estudado, eu tenho essa parte que eu já venho estudando há muito tempo. Na quarentena deu para ficar mais aflorado esse desejo em mim de estudar. E antes da pandemia, eu fazia alguns cursinhos livres numa escola de gastronomia, em duas, né, que era uma aqui em Suzano e uma lá em Mogi das Cruzes. Pela internet, eu estou estudando sobre vinhos, que é um curso online, e vou falar para vocês assim, porque tem um grupo chamado Odisseia, que tem muita gente lá que fala que não entende nada sobre vinhos. Inclusive, ontem eu postei qual vinho que harmonizaria bem com ostras, né? Eu comprei o Sauvignon Blanc, que era o único que tinha aqui perto de casa, que aqui eu moro bem afastado do centro, né? Então tem um supermercado um pouquinho mais afastado aqui da vila, que não tem muita variedade, não tem mesmo. Tinha sim o Chardonnay, só que eu preferi o Sauvignon Blanc justamente porque as ostras, ela tem uma delicadeza, o paladar, a gente que está comendo, degustando ela, o paladar tem que combinar com um vinho mais leve, que é o caso desse vinho. Esse vinho aqui, ele é um vinho leve e toda a estrutura dele, ele não deixa a boca com sabor de metalizado quando você harmoniza com a ostra. Por que eu tô falando desse sabor de metalizado? Porque assim, ó, o melhor vinho assim que combina com frutos do mar é o Prosecco. Prosecco, tem os moscatos, tem os brutes, eles combinam super bem com peixes e frutos do mar, porém já não combinam com a ostra. E essa combinação do excesso do gás carbônico que tem nos espumantes, junto com o teor de iodo das ostras, a sua boca fica com gosto de metalizado. Mas eu experimentei, não foi nem com o Prosecco, porque aqui, como eu falei, no mercado não tinha. Eu experimentei a ostra com moscatel que eu tinha aqui, inclusive já até acabou. Só tinha um pouquinho que eu abri ontem, só tinha muito pouco, mas realmente a boca fica com gosto de metalizado. Aí vocês vão me perguntar, Isa, como é que você sabe que é o gosto do metal? Minha filha, eu usei aparelho ortodôntico 7 anos. Eu sei bem o que é o gosto do metal na boca. Misericórdia. Inclusive, lá no grupo, eu postando qual que as pessoas escolheriam para fazer a harmonização com a ostra, se o Sauvignon Blanc ou se o Chardonnay, eles falaram assim, esse reservado é uma droga. Então, aqui no meu bairro foi o único que eu encontrei. Tá vendo aqui que tá escrito reservado? Não tá escrito reserva, tá escrito reservado. É um vinho chileno, tá? Concha de Toro, Concha Choro, como que se diz, né?
especificamente que está escrito reservado, ele não é um vinho muito bom. Inclusive, eu estava até conversando com a moça aqui do grupo Odisseia e teve um rapaz que entrou também na conversa e falou assim que entre o reservado e o reserva, quando tem o reservado, vai o reservado mesmo. E é o que eu concordo com ele, porque se eu tivesse dependendo de fazer esse vídeo até eu ir lá no centro de Suzano para comprar um vinho Gran Reserva ou uma reserva, eu não ia fazer o vídeo, porque além de ser um pouquinho longe, eu tava sem tempo ontem. Então, os únicos que tinha no mercado, tanto Sauvignon Blanc quanto Chardonnay, eram reservados. O que significa isso? Existe uma legislação na América do Sul que diz o seguinte: você pode escrever no seu rótulo da sua bebida, do seu vinho, você pode escrever reservado, que reservado é mais que um marketing, tá, gente? Inclusive, a Contichoro, ela patenteou esse nome reservado em uma das bebidas dela. Se eu não tô louca, tem um que é patenteado pela própria Contichoro. Então, reservado remete psicologicamente que é um vinho de reserva ou um Gran Reserva. Então, quando você vê lá na gôndola escrito reservado, o que a gente imagina? Eu mesma, antes de estudar sobre vinho, e o pouco que eu sei, eu olhava lá na gôndola e pensava, puxa, reservado deve ser bom, hein? Deve ser top de linha. Mas só que não. O reservado, na colheita dele, é feito por máquinas, sabe? Então, nessa máquina entra folha, entra galho, pode ter mistura de vinho aqui, pode ter blend de vinho aqui também, se eu não tô louca. Muitos reservados é uma misturaiada da bexiga. E outra informação, nessa colheita feita à máquina, colocou na garrafa e vazou, não passa por barrica de carvalho. Já a legislação para a França, para esses lados de lá, existe sim legislação. Esses vinhos que eles chamam de reserva, para lá tem que permanecer, tem que ficar na barrica de carvalho, depois vai para a indústria. O Gran Reserva deles tem que ficar muito mais. Se eu não me engano, o reserva é 1 ano na barrica de carvalho e o Gran Reserva são 18 meses. Já outros países, Nova Zelândia e por aí vai, Itália, se eu não me engano, muitos vinhos com a legislação de lá, o Gran Reserva são 5 anos, o Reserva são 3 anos, do qual metade é na barrica de carvalho e outra metade na garrafa, isso ainda na indústria, né? Antes de chegar às gôndolas. Menina, mas é um rolê da bexiga. É um rolê. Só sei que é o que tinha para hoje. Foi o que o meu dinheiro deu para comprar. E pois bem. Mas se você for comer um camarão, se você for comer um lagostim, se você for comer um salmão, faz uma harmonização com Prosecco, um Brut ou Chardonnay. A outra coisa, gente, que eu tenho para falar, que tem gente, inclusive eu, muitos tempos atrás, antes de ter interesse por vinho, essas garrafas aqui. E aí muita gente, assim como eu, tem preconceito com esses lacres, essas vedações aqui, chamadas screw caps, tá? Essa screw caps, ela tem um jeitinho de abrir, assim como o azeite também. Tem vários azeites que tem essa vedação screw caps. Screw cap, né? Screw caps são várias vedações, no caso. Então, essa screw cap, ela tem um jeitinho próprio de abrir. Ficar se matando, cortando aqui, não precisa ficar rosqueando em cima, tá? Então, essas vedações de rosca, ela foi criada, se eu não me engano, na Nova Zelândia, em 1869, foi quando inventaram esse estilo de vedação
para um vinho mais novo, para um vinho para um vinho para o dia a dia. A rolha que vem de uma árvore chamada sombreiro é muita treta para fazer. Uma rolha só tem que descascar a árvore. Essa árvore, para fazer uma rolhinha pequenininha e perfeita, a árvore demora não sei quantos anos para dar uma nova casca. Fazer as rolhas dessa árvore chamada sombreiro, a mão de obra é muito cara, muito cara. Isso também encarece o vinho. E quando, se eu não tô equivocada, quando criaram essa vedação screw cap na Nova Zelândia, foi justamente também para baratear o custo e foi feita também, se eu não me engano, para vedar garrafas de uísque. Eu posso estar equivocada, mas pesquisa aí você. Então tá, vamos parar de conversa, que eu acho que eu já falei sobre vinho, tá? Sempre que você, reforçando, você é iniciante, mais iniciante do que eu, assim como eu vi várias perguntas lá no grupo Odisseia. Sempre que for comprar um vinho, se não tiver nenhum vinho importado, vai escrito reserva ou Gran Reserva, que são os melhores, e o Gran Reserva é o melhor de todos, porque a colheita é feita à mão, e tem uns até que é macerado no pé, e aquele rolê todo, vai na barrica. Se não tiver, meu filho, tu pega teu dinheirinho e compra o reservado, que pelo menos é chileno, né? Agora imagine tu tomar um reservado nacional. É de cair o cu da bunda, né? Se é pra tomar um reservado ruim, que seja ruim lá do Chile. Que eu sou pobre, mas tenho os trejeitos tudo de burguesa, né? Ok. Então, gente, é isso. Agora eu vou pegar... deixa eu consertar a câmera. Eu vou abrir e mostrar pra vocês como que se abre essa... Nem todo mundo sabe, né? Assim como eu falei pra vocês que eu também não sabia. Vou abrir. A temperatura tá ótima do vinho. Vou abrir essa screw cap e depois eu vou degustar as minhas ostrinhas. Vou mostrar pra vocês como é que abre aqui, ó. Não tem problema pegar o vinho por aqui, tá? Ou o correto é por aqui. Os sommeliers, eles pegam por aqui. Os maîtres, principalmente, né? Mas sommelier, a maioria deles pegam a garrafa normal. Então não precisa ficar com frescurinha com isso não, tá? Então você vai pegar essa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu limpar minha mão. Você vai pegar essa parte de baixo aqui e fazer esse movimento, ó. Ouviu? Você gira. É que minha mão tava escorregando, não foi no primeiro momento. Mas assim que você gira, ela já solta. Então, gente, garrafas, vinhos que tem esse tipo de embalagem não são vinhos ruins, na maioria deles, tá? O lacre não tem nada a ver com conteúdo, viu? Então, lembre-se, a indústria criou esse rótulo, essa vedação, para ser um vinho que se consuma no dia a dia. E aquele rolê que eu falei para vocês, de não ficar tendo que esperar essa tal de árvore aí do sombreiro, fazer as rolhas, embora que tenha as rolhas sintéticas, né? Mas enfim, a maior parte... Ó, meu cachorro. O de mamãe tá gravando. A maior parte dos vinhos novos, acho que uns 30% dos vinhos do mundo é nesse tipo de embalagem. Ah, tá, meu cachorro tá latindo por conta do gato. Embora que hoje lá no bar, gente, quem me segue lá no Instagram, Isa Pobre Enjoada, e quem me segue no Facebook, Isa Pobre Enjoada também, eu degustei a lagosta com uma cachaçinha, viu? Não ficou ruim não, vou te contar. Voltei só pra dizer.
Primeiro que eu tava expondo a alça do meu sutiã, que isso é inconcebível. Agora que eu vim observar. E já troquei. Informação desnecessária, né? Mas enfim. Segundo que, para você que não tem uma adega climatizada e não vai colocar o seu vinho tinto no decanter, etc e tal, aí vai receber alguém, principalmente o vinho branco, que a temperatura cai muito rápida. Só sei que o vinho realmente branco, ele esquenta muito rápido. Por isso que a taça tem que ser muito menor, bem menor do que a do vinho tinto. Enfim, o que eu tenho para dizer para vocês é uma informaçãozinha para quem não sabe. Você pode pegar uma bag, uma sacola térmica, tem para vinhos em casas de vinho. Eu não tenho porque eu tenho o baldezinho, né? Então você pode pegar essa bag, essa sacola plástica, ou o baldezinho para vinho, e você vai colocar nele até o nível máximo ali permitido desse recipiente, água potável, claro. Você coloca o vinho e depois você acrescenta o gelo. Porque você fazendo isso, a temperatura não vai se elevar, a temperatura não vai cair e seu vinho branco vai continuar na temperatura adequada para consumo até o final da garrafa dela, até o final que você estiver aí fazendo sua recepção. Porque tem gente que fica perdido e fala, putz, meu vinho branco esquentou e agora eu vou ter que voltar para a geladeira até gelar, já morri. Não, é só fazer esse esqueminha aí da água, põe a garrafa e acrescenta-se o gelo. Nunca coloque a garrafa de vinho diretamente no excesso de gelo, tá? Porque vai exceder o gelo e você, na hora de consumir seu vinho, não vai sentir notas de sabor nenhuma, tá? Então, tudo por isso que é bom ter uma adega climatizada, que é meu projeto para 2021, ou seja, ontem, tá? Porque hoje é o que, gente? Hoje é 30 de janeiro de 2021. É meu projeto, uma adeguinha climatizada aqui para casa, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. E espero que de tudo que eu falei, e provavelmente ninguém tenha entendido nada porque eu não soube falar, seja aproveitado alguma coisa. Então tá. Até o próximo vídeo. Gente, eu tive que dividir esse vídeo em 3 partes para não ficar muito longo. O primeiro vídeo eu falo sobre as ostras e como consumir e como conservá-las. O segundo é esse que vocês estão vendo, que eu falo um pouquinho sobre vinho. E essa préviazinha aqui no final do vídeo, onde eu falo sobre a harmonização do vinho com as ostras. Vou deixar o link em todos os vídeos. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e siga todos os vídeos.